e repassar para a gente assim que terminar este culto. Como vocês, aqueles que já são de casa, perceberam, hoje quem está servindo no culto é o Geração Atitude, o nosso ministério com jovens e adolescentes, né? O louvor foi entoado por eles, conduzido por eles aqui. A recepção também está sendo conduzida pelo Geração Atitude, o estacionamento. Então, o Ministério de Jovens e Adolescentes está servindo nessa noite aqui na igreja, e nós ficamos muito felizes com isso, de ver uma nova geração se levantando e servindo ao Senhor desta forma. Meus amados, o tema da mensagem de hoje é o presente esquecido. Você já deve ter ideia do que se trata, mas eu tenho certeza que é algo relevante para a sua vida. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje compartilhando, lendo com vocês, ou para vocês, aliás, um resumo de uma história real que aconteceu em 1982 na Flórida, Estados Unidos. A história com um rapaz chamado Eric Rios. Essa história está compartilhada pelo Max Lucado no livro Aliviando a Bagagem. Foi de lá que eu retirei o resumo dessa história, e eu vou usá-la como uma ilustração para aquilo que nós queremos compartilhar hoje. Então é uma ilustração, mas se trata de uma história real. Eu vou ler e gostaria que você ficasse atento. A gente sempre gosta de ouvir histórias, né? Então fique atento daquilo que eu vou compartilhar agora nesse início. A história de Eric Rios se passou em 1982. Diz o seguinte: Eric tinha tudo o que um homem precisa para ter um futuro brilhante. Ele tinha 28 anos, era um cara bonito, tinha acabado de se formar na universidade e várias empresas estavam interessadas em contratá-lo. Porém, o que ninguém sabia era que aquele jovem promissor era atormentado diariamente por vozes que ele não sabia de onde vinham. Um certo dia, Eric saiu de sua casa pela porta dos fundos. Sua irmã Debbie o avistou andando em direção à rodovia interestadual. Ela pensava que ele voltaria logo, mas ele nunca mais voltou. Ela pensava que ele telefonaria, mas ele jamais telefonou. Ela pensava que o encontraria, mas ela não o encontrou. O que aconteceu é que Eric tinha ouvido mais uma daquelas vozes que o atormentava. E dessa vez a voz disse que ele deveria passar o resto da vida catando lixo às margens da rodovia em San Antonio, no Texas. E foi para lá que ele foi. Lá ele encontrou um terreno baldio, onde fez de um buraco a sua casa. Assim se passaram 16 anos, sem que sua família tivesse nenhuma notícia dele. Até que algo aconteceu. Na verdade, duas coisas aconteceram. Primeiro, uma grande revendedora de carros comprou o terreno baldio onde ele morava e o expulsou de lá. Segundo, ele foi acometido de um câncer no estômago. Certo dia, ele foi encontrado caído às margens da rodovia, se contorcendo de dores, e foi levado para um hospital. Como seu caso era grave e não havia ninguém que soubesse dos seus parentes, a justiça designou um advogado para procurar por seus familiares. Esse advogado colocou vários anúncios na internet e foi assim que Debbie, sua irmã, o encontrou. Debbie viajou imediatamente para o Texas com toda a sua família, marido e filhos. Quando finalmente tiveram um primeiro contato com Eric, ele já estava fora do hospital, às margens da rodovia novamente. Mas, para a tristeza e surpresa de Debbie, Eric foi totalmente indiferente, não a reconheceu nem quis a sua ajuda. Ela pretendia passar uma semana, porém uma semana se passou e ela não havia conseguido que seu irmão a reconhecesse. O marido de Debbie teve que voltar para a Flórida por causa do trabalho, mas Debbie ficou com seus filhos e alugou um apartamento. E todos os dias ia ao encontro de Eric para tentar convencê-lo a aceitar a sua ajuda, mas ele continuava irredutível. Alguém certa vez perguntou a Debbie por que ela não desistia dele, já que ele não queria ser ajudado. Ela respondeu: só por uma razão, ele é meu irmão.
final da história, se vocês lembrarem, vocês me perguntam no final. Eu vou parar por aqui. Mas a história de Eric e Debbie, ela nos faz lembrar uma outra história. A história de um outro irmão que saiu do conforto do seu lar para ir em busca de seus irmãos que estavam perdidos. A Bíblia conta essa história, você conhece essa história. Esse irmão que saiu do conforto do seu lar para ir em busca dos que estavam perdidos, os outros irmãos que estavam perdidos, o nome desse irmão você sabe que é Jesus. Ele saiu da sua glória enviado pelo seu Pai. Lá em João 3,16 diz que ele veio ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse vida eterna. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio ao mundo para buscar aqueles seus irmãos que estavam perdidos. E quem são os seus irmãos? Você também sabe disso. Eu, você, todos nós, somos os irmãos perdidos de Jesus. Só que assim como aconteceu na história de Eric, muitos, na verdade, a maioria dos irmãos de Jesus perdidos, também ficaram ou ficam indiferentes, completamente indiferentes às iniciativas de Jesus em tentar resgatá-los e levá-los de volta para a casa do Pai. A maioria, a Bíblia diz que poucos serão os que serão salvos e que a porta estreita é que conduz à salvação e poucos passarão por ela, mas largo é o caminho que conduz à perdição e muitos passarão por esse caminho. Então a Bíblia diz que, na verdade, a maioria dos irmãos perdidos de Jesus estão e ficarão indiferentes às iniciativas que Jesus tem tomado, não somente de ter vindo à terra, mas de ter morrido e pagado a dívida do seu pecado, de estar batendo a porta do seu coração, mas continuam indiferentes às iniciativas de Jesus para resgatá-los e levá-los de volta para a casa do Pai. A nossa falta de fé, o pecado na alma, que na verdade é o câncer da alma, tem impedido as pessoas de reconhecerem que Jesus é o seu irmão que veio buscar e salvar e restaurar. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 é o texto base da nossa mensagem de hoje. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixem que eu lhes ensine, porque sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Meus amados, isso é uma proposta maravilhosa. Eis aqui o presente oferecido por Jesus. Jesus está dizendo: eis que estou aqui, e eu vim buscar e salvar aqueles que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim. E eu vou dar descanso para vocês, dar descanso para a alma de vocês. A gente pode ver esse texto em duas dimensões. Nós podemos ver esse texto direcionado para dois públicos aqui. Primeiro, você pode ver esse texto, como todos nós vemos de primeira. Jesus está falando para os que estão perdidos. E quem são os perdidos? Os perdidos não são aqueles que não fazem parte de uma religião, mas os perdidos são todos aqueles que não conhecem Jesus, que não vivem um relacionamento pessoal com Jesus, que nunca convidaram Jesus para ser o seu Senhor, que não são discípulos. Esses, segundo a Bíblia, estão perdidos. Jesus está dizendo para os perdidos: venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, venham, eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o fardo pesado de pecado sobre vocês. Mas esse texto também pode ser aplicado, inclusive, aos que estão achados, mas que não desfrutam da plenitude de um relacionamento com Deus, porque eles continuam insistindo em carregar fardos que não deveriam carregar. Pessoas que insistem, mesmo depois de conhecer Jesus, insistem em querer comprar a salvação, merecer a salvação. E essas pessoas vivem uma pressão muito grande, porque elas perdem a salvação, elas ganham a salvação, elas são filhos hoje, amanhã não são mais filhos, e elas vivem um relacionamento atormentado com Deus, porque elas têm um fardo maior do que Jesus quer dar para elas, porque na verdade quem garante a salvação é Jesus. Quem levou o fardo dos seus pecados é Jesus, você não precisa mais carregar. Então tem aqueles que já são salvos, mas insistem em carregar fardos, insistem em não desfrutar da liberdade, do alívio que Jesus oferece. E tem aqueles que nem conhecem Jesus, que insistem em carregar os fardos de pecado que Jesus já disse para você deixar aos pés da cruz.
Meus amados, que grande oportunidade Jesus está dando aqui. Porque alguém recusaria, seja em qualquer contexto que for, porque alguém recusaria aceitar esse presente? Como alguém pode ouvir esse convite de Jesus e não fazer nada a respeito? Como é que você pode ouvir Jesus dizer: venha você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, eu vou aliviar você? Como é que você pode ouvir isso de Jesus e ficar indiferente? Não fazer nada a respeito, não estender a sua mão para receber esse presente, ou não abrir o presente. O que é a primeira coisa que você faz quando você recebe um presente? Você abre o presente. Jesus nos deu esse presente, mas muita gente se recusa a abrir. Por isso um presente esquecido, valiosíssimo, mas que não tem servido para muita gente, porque não abriram o presente. Jesus está dizendo assim: eu quero te dar o presente do alívio, eu quero te dar o presente da liberdade, eu quero te dar o presente da restauração, o presente da salvação, e você simplesmente não faz nada. Você não estende a mão, você não abre o presente. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: o que nos impede de abrir o presente de Jesus? A gente fica sem entender como é que alguém pode ouvir sobre essa oferta de Jesus e não fazer nada. Mas existe explicação. Não justifica, mas explica a razão pela qual muitas pessoas continuam sem abrir esse presente maravilhoso que Jesus oferece do alívio e da salvação. O que nos impede de abrir o presente de Jesus? O que impede a muitos de entregarem seus problemas e suas preocupações a Jesus? O que é que impedem a muitos e os fazem relutar em render as suas vidas aos cuidados de Jesus? A primeira razão, e talvez uma das mais comuns, você pode completar aí, é o orgulho. Essa é a razão pela qual muitos recusam o presente de Jesus. Orgulho, esse é o problema daqueles que se acham bons demais, ou fortes demais, ou certos demais para precisarem de um Salvador, ou para precisarem de salvação. Os orgulhosos são aqueles que acham que salvação ou Salvador é apenas para a escória da sociedade, para os bandidos, para os marginais, para os viciados, para os assassinos, para os adúlteros. Mas os orgulhosos pensam: não, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, então eu não preciso de salvação, nem preciso de um Salvador. Eles acreditam mais ou menos assim: poxa, Deus não seria tão injusto de mandar uma pessoa boa como eu para o inferno. Agora a questão que eu sempre digo aqui é que o que conta realmente não é se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa melhor do que os outros. O que conta é o quão bom uma pessoa tem que ser para merecer o céu. Você está lembrado que eu já falei isso? O que conta, presta atenção, é o quão bom uma pessoa precisa ser para merecer o céu. Às vezes assim, e alguém pode merecer o céu? Eu diria: pode. Tem um padrão que se você alcançar, você entra no céu. Sabe qual é esse padrão? É o padrão de Jesus. Jesus veio à terra e Deus estava dizendo através de Jesus: esse é o padrão que eu quero para vocês. O problema é que ninguém sobre a terra é capaz de alcançar o padrão de Jesus. E se você não tem o padrão de Jesus, não interessa o quão bom você seja ou quão melhor do que os outros você seja, se você não tem o padrão de Jesus, você precisa de Jesus para entrar no céu. Porque quando Deus olhar para você, Ele não vai ver os seus defeitos, mas Ele vai ver a perfeição de Jesus que habita em você. Agora, se Jesus não habitar em você, você não pode entrar no céu. O que os orgulhosos pensam é que eles não precisam de Deus, nem muito menos da igreja, para resolverem seus problemas, suas dificuldades ou suas crises.
Os orgulhosos, como eu já ouvi de alguns, eles acham que Deus e principalmente a igreja é uma espécie de muleta que os fracos costumam usar para poder superar suas crises, superar as pressões da vida, mas que aqueles que são maduros e fortes não precisam dessa história de Deus, de igreja. Na verdade, o que os orgulhosos precisam para abrir o presente que Jesus está oferecendo, eles precisam somente de uma dose um pouco maior de dor. É só a dor apertar e o ateu começa a clamar por Deus e o orgulhoso começa a reconhecer que precisa de ajuda. Então, se o teu problema é orgulho, e é por isso que você não tem aberto o presente que Jesus tem te oferecido, mas eu já sou discípulo, sim, mas você continua sem buscar alívio em Jesus, quer dizer, não, meu problema eu mesmo resolvo. Você só precisa de um pouquinho mais de dor para reconhecer que você precisa de Jesus em todas as áreas da sua vida. Se você não tem entregue a sua vida a Jesus, você talvez precise um pouquinho mais de dor para reconhecer que você precisa dele na sua vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano tinha uma estratégia muito interessante que nos ensina algumas coisas aqui na área espiritual. Quando os japoneses tomaram as ilhas do Pacífico, os americanos iam lá para retomar aquelas ilhas que estavam sob o poder dos japoneses, e eles usaram uma estratégia muito interessante, que eles chamaram estratégia de amaciamento. Eles começavam ainda em alto mar, através dos seus navios e dos porta-aviões, eles começavam a bombardear aquela ilha. Era todo tipo de bomba que eles podiam, eles arremessavam sobre aquela ilha. Iam bombardeando a ilha, eles chamavam aquilo de etapa do amaciamento. Eles queriam conquistar a ilha, mas primeiro eles bombardeavam a ilha. E eles chamavam isso de etapa do amaciamento. Muitos dos orgulhosos precisam passar pela etapa do amaciamento. Talvez, não sei, mas talvez você esteja nesse momento passando pela etapa do amaciamento, pelo período do amaciamento. Como é que é isso? Todos os tipos de explosões estão acontecendo sobre sua vida. Problemas, crises, tragédias. E isso vai amaciando o seu orgulho. Isso vai quebrando o seu orgulho. E a cada dia você vai reconhecendo um pouquinho mais de que você não pode controlar a sua vida, que você não tem como resolver todos os seus problemas, que você precisa de ajuda. Isso significa que você está quase pronto para abrir o presente que Jesus está oferecendo. Talvez você precise apenas de um pouco mais de dor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus ama tanto você, e Ele sabe que é tão importante para você recebê-lo na sua vida, que Ele vai permitir que você sinta um pouco mais de dor. Quanto maior o orgulho, maior a dor para amaciar e quebrar o orgulho. Segunda razão pela qual muita gente não abre o presente que Jesus oferece. A segunda razão é a vergonha. Complete aí. Vergonha. Agora não confunda as coisas, eu não estou falando da vergonha e timidez, porque eu tenho vergonha de falar com Jesus, não é isso. A vergonha que eu me refiro é a vergonha fruto dos meus erros, dos meus deslizes. É a vergonha do meu passado, a vergonha dos pecados que cometi, a vergonha dos erros que cometi. Esses aqui, eles são aqueles que se acham sujos demais, fracos demais, impróprios demais para serem aceitos por Jesus. Enquanto que os orgulhosos rejeitam o presente porque se acham bons demais, esses rejeitam o presente porque não pode ser para mim essa proposta. Esse oferecimento de Jesus deve ser para outras pessoas melhor, mas para mim não pode ser. Eles se sentem muito pequenos, muito fracos, muito sujos, eles acham que Jesus não o aceitaria. Na Bíblia, tem uma história bem interessante a respeito de uma pessoa que cometeu um pecado e enfrentou a vergonha de uma forma como poucos enfrentaram. João capítulo 8, versículo 4 diz assim: eles disseram,
mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Você lembra dessa história da mulher adúltera? Isso é que eu chamo de vergonha. O texto diz que ela foi pega no ato de adultério. Provavelmente uma cilada armada para pegá-la. Mas a verdade é que ela foi exposta. Ela foi arrancada de uma situação secreta e foi arrastada pelas ruas e foi exposta diante de todos e diante de Jesus, e disseram: essa mulher foi pega em ato de adultério. Isso é que eu chamo de vergonha. Meus amados, o pecado, ele é a ferida, mas a vergonha é o pus que faz aquela ferida continuar aberta, latejando, sem cura. As pessoas, elas caem na velha cilada do diabo. E qual é a cilada velha e manjada do diabo, mas que funciona sempre? Ele primeiro nos faz cair, ele primeiro nos apresenta o pecado e diz: isso é muito bom, isso é prazeroso, ninguém vai ficar sabendo, só você sabe. Por que você não faz isso? Aí você faz, e o mesmo diabo que fez você cair, ele trata de jogar tudo aquilo no ventilador para envergonhar você. E depois que você está sujo pelo pecado que ele fez você cair, ou que ele induziu você a cair, aí ele vai dizer para você: quem você pensa que é para procurar Jesus ou para procurar Deus? Quem você pensa que é para continuar orando? Você é muito cara de pau. Tu vai orar ainda depois do que você fez? Tu ainda vai ler a Bíblia? Não, você vai para o pequeno grupo. Você é muito cara de pau. Isso é o diabo falando na tua mente. E aí você começa a ser vencido pela vergonha. E você começa a achar que, não, aquela oferta não é para mim. Aquele presente não pode ser para mim. A partir daquele momento, aquela mulher estava marcada pela sua vergonha. Observe que o texto nem fala qual era o nome dela. A partir dali ela tem um apelido, ela é chamada de mulher adúltera. Ela pode ter escapado do apedrejamento dos fariseus, porque Jesus a livrou disso, mas ela não escaparia do apedrejamento da sua própria vergonha. Mas o que eu quero frisar aqui é que aquela mulher não saiu correndo para os braços de Jesus. Ela não saiu desesperada a procurar solução em Jesus para o seu problema. Ela se encontra agora diante de Jesus porque ela foi arrastada até ele. Arrastada por aqueles que o acusavam, arrastada pelas circunstâncias, ela foi arrastada até Jesus. Eu quero frisar, aquela mulher jamais tomaria a iniciativa de procurar por Jesus. O texto dá a entender que ela estava com a cara no chão. É tanto que ela se surpreende. Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela estava só esperando as pedradas. Ela não tinha nem cara para olhar para Jesus. Ela foi arrastada até Jesus. A vergonha jamais permitiria que ela procurasse livremente, espontaneamente por Jesus. Ela achava que era a última pessoa a quem Jesus aceitaria. Enquanto os que sofrem de orgulho não procuram Jesus porque se acham bons, fortes, os que sofrem da vergonha não procuram Jesus porque se acham sujos e fracos. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você se acha sujo demais, pequeno demais, impuro demais para receber um presente tão maravilhoso de Jesus. Talvez você, assim como aquela mulher, tenha sido marcado pela vergonha de um erro que cometeu no seu passado ou no seu presente. Adúltero ou adúltero, divorciado, mãe solteira, corrupto, fofoqueiro, ladrão, viciado, alcoólatra, drogado, assassino, ex-presidiário, sei lá. De repente você traz algumas marcas de vergonha. Que marcas você traz com você? Isso ainda envergonha você? Isso ainda impede você de se aproximar de Jesus? Isso ainda constrange você a se entregar completamente a Jesus? A se jogar nos braços de Jesus, como nós acabamos de cantar?
Será que essa vergonha não tem impedido você de viver um relacionamento pleno com Deus? Você já até tomou a iniciativa de aceitar o presente, mas você não consegue se achar alguém que pode ser usado por Deus para grandes coisas. Mas a verdade é que, sejam as circunstâncias, seja o Espírito Santo, seja o que for, você foi arrastado ou trazido até esse lugar hoje aqui. E Jesus está aqui. E Ele está aqui para dizer a mesma coisa que Ele disse para aquela mulher. E Ele diz: eu também não te condeno. Você foi trazido até aqui hoje para ouvir de Jesus que Ele também não te condena. Foi assim que Jesus solucionou o problema da vergonha no caso da mulher adúltera. Ele ofereceu perdão incondicional. João capítulo 8, versículo 9 e 11 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uma outra coisa que a gente pode destacar é que Jesus não a condenou, mas também Jesus não se envergonhou de tê-la como sua discípula. Depois dali ela se torna discípula e Jesus não a recusa. Jesus podia dizer assim: olha, livrei você de ser apedrejada, mas olha, é bom você ficar longe, porque eu não posso ser visto com uma pessoa como você. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus não se envergonhava dela. Jesus não se envergonha de você. O diabo faz você ter vergonha de você mesmo, mas Jesus não se envergonha de você. Jesus não a rejeitou, Jesus a aceitou. Jesus não se envergonhou dela. Não importa qual a raiz da sua vergonha, não tenha medo de se achegar até Jesus. Ele não tem condenação para aqueles que o buscam. Condenação fica para aqueles que não buscam por salvação em Jesus. Jesus não tem condenação para aqueles que o buscam. Ele tem salvação, Ele tem perdão incondicional. Foi para isso que Ele veio aqui. Ele não está relutante em perdoar você, Ele está interessado em perdoar você. A iniciativa foi dele. Então não interessa a raiz da sua vergonha. Não há condenação para aqueles que procuram, para aqueles que buscam, para aqueles que aceitam o presente oferecido por Jesus. Hoje pode ser o dia de colocar um ponto final no seu passado. Hoje pode ser o dia de jogar a sua vergonha para fora da sua vida. Escute como se fosse para você as palavras que Jesus disse àquela mulher. E Ele diz: eu não te condeno. Você está livre. Vai e não peques mais. Entenda uma coisa: se o teu problema é a vergonha pelos teus erros do passado ou do presente, não existe pecado grande demais, ou até repetido demais, que Deus não possa ou não queira perdoar. Não existe ninguém sujo demais que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Terceira razão pela qual muitos rejeitam, não abrem o presente que Jesus oferece. E a terceira razão é o apego ao lixo. Complete aí, você vai já entender. Muitos rejeitam o convite de Jesus, o presente de Jesus, porque eles estão apegados demais a todo um lixo espiritual que existe em suas vidas. Muitos se recusam a entregar suas vidas aos cuidados de Cristo, porque eles estão preocupados com o que eles vão ter que abandonar, aquilo que eles vão ter que abrir mão, aquilo que ele vai ter que mudar.
Alguns rejeitam porque eles estão preocupados que vão ter que abrir mão de algum relacionamento ilícito que não condiz com alguém que aceita Jesus. Eles estão preocupados que vão ter que abandonar de repente algum estilo de vida promíscua, ou então vão ter que abandonar algum mau hábito, algum vício, algum pecadinho escondido. Então eles estão muito preocupados com todo o lixo que tem guardado e que eles vão ter que abrir mão se entregarem a vida a Jesus. Outros estão preocupados demais com as transformações que vão ter que fazer. Não, porque eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo, eu vou ter que ser diferente assim, eu não posso mais fazer aquilo. Eles estão preocupados com as coisas que têm que ser transformadas, com aquilo que ele tem que abrir mão, com aquilo que precisa ser jogado fora. E eles se envolvem com tanta preocupação de o que fazer com esse lixo todo. E alguns por gostarem até desse lixo, outros por estarem preocupados porque não sabem como se livrar desse lixo que já está arraigado há tanto tempo na sua vida, e eles terminam dizendo não para Jesus, porque eles acham que precisam primeiro jogar o lixo fora, para depois aceitar o presente de Jesus. Deixa eu te dar um conselho. Não se preocupe com as transformações que terão que ser feitas depois de você receber o presente de Jesus. Com as transformações que terão que ser feitas depois que você receber Jesus como teu Senhor. Se você ficar preocupado com as transformações que terão que acontecer, você nunca vai tomar a decisão. Existem duas fases diferentes que não podem ser confundidas. A primeira fase é a fase da tomada de decisão. É quando você decide entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. É quando você toma a decisão e diz: eu quero ser aliviado, eu quero ser sarado, eu quero ser curado, eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero deixar o meu fardo aos pés da cruz. Essa é a primeira fase, a fase da tomada de decisões. A segunda fase, que não pode ser confundida com essa, é a fase da transformação. É a fase da solução dos problemas. É a fase das respostas àquelas perguntas que você tinha. Se você inverter as coisas, se você inverter as fases, se você começar querendo ser transformado ou querendo se transformar, querendo ter todas as respostas, querendo resolver todos os problemas para depois entregar a sua vida a Jesus, você nunca vai entregar a sua vida a Jesus. Jesus não disse assim, o texto lá que nós lemos não diz assim: vocês vão e se aliviem dos seus fardos e dos seus pecados e depois venham até mim. O texto não diz isso. O texto diz o contrário. O texto diz: vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Jesus está dizendo assim: vocês venham a mim do jeito que vocês estão. Você está carregando um fardo de pecado, você está se sentindo culpado, você está se sentindo envergonhado, você está se sentindo preso. Então venha do jeito que você está. E ele diz: eu vou aliviar vocês. Por que a gente confunde tudo? Por que a gente tem a mania de escutar que Jesus está dizendo: se ajeite, se endireite, se transforme, depois venha? Ele nunca disse isso. A transformação não é feita por nós. Se você tentar se transformar com a sua força de vontade, você vai mudar por alguns dias, mas depois volta a fazer tudo que fazia antes. Porque a transformação verdadeira, o alívio verdadeiro, só Jesus pode operar em você. Então não confunda as etapas. Primeiro é a etapa de tomada de decisão. Você diz assim: eu não tenho todas as respostas, eu tenho várias dúvidas, eu tenho um monte de pecado, eu tenho um monte de fardo, mas eu sei que a coisa certa a ser feita é entregar a minha vida a Jesus, e eu decido fazer isso agora. Essa é a primeira fase. Depois entra na segunda fase. A vida cristã é uma decisão acompanhada de um processo. Não um processo acompanhado de uma decisão. Primeiro você toma a decisão, depois você entra num processo de transformação que será operado pelo próprio Jesus em você e que vai durar toda a tua vida. Primeiro você toma a decisão, depois você entra num processo de transformação conduzido por Jesus. Não inverta as coisas. Tem gente que diz: eu só posso aceitar Jesus, só posso entregar minha vida a Jesus depois que eu largar o meu vício, depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de usar a droga, depois que eu parar de falar da vida alheia, depois que eu... Começa por aí não, você começa convidando Jesus para ser o seu Senhor. Depois, Jesus em você
vai efetuar as transformações que precisam ser feitas à medida que você for permitindo que Ele trabalhe em você. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Lembra lá dos americanos nas ilhas do Pacífico? A primeira etapa que eu falei, para eles conquistarem a ilha, era a etapa do amaciamento, lembra? Bombardeando a ilha. A segunda etapa para a conquista e resgate das ilhas do Pacífico, sabe qual era? Era uma etapa que ele chamava de cabeça de ponte. O que é a etapa de cabeça de ponte? É quando eles decidiam estabelecer presença na ilha. Não importava se era nos 100 primeiros metros da ilha, ali na praia, mas eles tinham que colocar soldados americanos com o pé na ilha. Estabelecer uma cabeça de ponte, estabelecer presença na ilha. Quando eles estabeleciam presença na ilha, isso não significava que a ilha estava liberta. A partir daquele momento que estabelecia-se uma presença americana dos aliados na ilha, a partir dali é que as maiores batalhas estavam para acontecer contra os japoneses. E aí, todo dia, eles avançavam 100 metros, 200 metros, 400 metros. Tinha dia que eles perdiam e tinham que voltar 100, 200 metros, mas todo mundo sabia que uma vez estabelecido presença na ilha, era uma questão de tempo para aquela ilha ser completamente libertada dos japoneses. O que é que isso tem a ver com a nossa vida? Jesus quer estabelecer uma cabeça de ponte. Ele quer estabelecer a presença em sua vida. A tomada de decisão é quando você permite que Jesus estabeleça presença na sua vida. E uma vez que Ele estabelece presença na sua vida, isso não significa que todos os seus problemas acabaram. Quando você toma a decisão, significa que Jesus agora está presente na sua vida. Mas não significa que você já foi liberto de todos os seus vícios, não significa que você já foi liberto de todos os seus maus hábitos, não significa que você já foi completamente liberto de todos os seus pecados, de todos os seus maus hábitos. Entenda uma coisa: primeiro Ele entra, depois Ele transforma. O que acontece imediatamente é que a punição eterna pelo seu pecado, ela já foi anulada. E se você aceitar Jesus como seu Salvador agora e morrer 1 segundo depois, você está salvo. Porque a punição eterna pelos pecados cometidos já foram anulados. Agora, a transformação do seu caráter, a transformação e a libertação de maus hábitos e de vícios, isso vai começar a partir de agora. Primeiro, Jesus quer estabelecer presença. Depois, começa-se a reforma. Você não pode querer que a reforma aconteça antes da presença. Então, a primeira fase é a tomada de decisão. Depois, começa o processo da reforma. Filipenses 1:6. Nós lemos muito esse versículo naquela série Vidas em Construção, né? Filipenses 1:6 diz: eu tenho certeza de que Deus, que começou a obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. O texto está dizendo que existe uma obra sendo feita na sua vida. Jesus está fazendo uma obra em sua vida e Ele vai continuar executando esse trabalho, e Ele vai terminar esse trabalho até o dia que você vai se encontrar com Jesus. Vai durar a sua vida inteira. É uma vida de reforma, mas tem que ir acontecendo todos os dias. Então, primeiro, você estabelece ou permite que seja estabelecido na sua vida a presença de Jesus. Depois Ele vai livrar você de todo o lixo acumulado. Então, não se apegue ao lixo, não se preocupe o que fazer com o lixo. Deixe que essas questões serão resolvidas depois que você permitir que a presença de Jesus seja estabelecida na sua vida. Você já permitiu que Ele estabelecesse? Ok, agora está na hora de você permitir que Ele reforme a sua vida. Você não tem que se dar por satisfeito que agora já tem presença de Deus na minha vida, vou viver como antes. Não, agora está na hora de você permitir que Ele reforme a sua vida e o seu caráter. Quarta razão pela qual muitos rejeitam o presente de Jesus: falta de fé.
Esses que dizem que não têm fé, é a pessoa que diz assim: eu sei que eu preciso crer, mas a minha fé é tão pequena, eu não consigo acreditar, eu não consigo continuar, porque a minha fé é tão pequena. Se você pensa assim, você precisa conhecer a história de um homem que teve o seu filho curado por Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 22 a 24, diz assim: mas se tu podes alguma coisa, olha a maneira como ele fala com Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele diz: eu creio, mas não é com tanta força assim. Ele diz: eu creio, mas me ajuda. Em algumas versões diz: ajuda-me na minha incredulidade. O interessante nessa história é que esse homem com a fé pequenininha, mas mesmo assim ele não deixou de ser alvo da graça de Jesus. Jesus libertou o filho dele. Sabe o que significa isso? Que a questão principal não é o tamanho da sua fé. A questão principal é o tamanho daquele em quem você deposita a sua fé. Jesus deixou claro que a fé não precisa ser muito grande. Ele disse: se a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda. E você já viu um grão de mostarda? Um grão de mostarda é como se você pegasse essa caneta aí que você tem e você encostasse ela no papel e desse uma giradinha assim, ó. Essa marca que fica aí é o tamanho de um grão de mostarda. E Jesus está dizendo: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer esse monte, sai daqui e vá para ali, e ele vai. O que Jesus está dizendo é que a sua fé pode ser pequena, ela só precisa existir, mas ela pode ser pequena, porque quem faz as coisas acontecerem é aquele em quem você deposita a sua fé. Você pode ter uma fé gigante, mas se você deposita a sua fé em Buda, se você deposita a sua fé em Maomé, não vai acontecer nada. O que conta no final das contas não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu Deus. É isso que conta, é o tamanho do seu Deus. Uma pequena fé em um Deus grande produz coisas extraordinárias. Amém? Quinta razão pela qual muitos não abrem o presente maravilhoso de Jesus é pelo medo de perder o controle. Complete aí. Medo de perder o controle. São aqueles que pensam assim: será o que é que vai acontecer quando eu entregar minha vida aos cuidados de Deus? No que é que Ele vai me transformar? Para onde é que Ele vai me enviar? O que é que Ele vai me mandar fazer? E aí você começa a ficar atormentado com essas perguntas do que é que vai acontecer, o que é que Ele quer de você, como Ele vai transformar a sua vida, o que Ele vai pedir de você. Na verdade, nós temos medo de perder o controle, porque entregar a sua vida a Jesus é pegar os remos, botar dentro do barco e deixar que Jesus conduza o seu barco. Entregar a sua vida a Jesus é fazer como Noé fez na arca. Se você lê a história da arca de Noé, você vai ver que a arca de Noé não tinha leme. Não tinha leme. Quem ia dirigir a arca e para onde a arca iria quando o dilúvio chegasse era o próprio Deus. Então entregar a sua vida a Jesus é assim, é arrancar o leme da sua vida, é tirar os remos da água, é sair do lugar do motorista, é abrir mão do controle da sua vida. E é isso que assusta muita gente. O que é que Deus vai fazer comigo? Espera aí, Deus, se o Senhor me disser primeiro o que é que o Senhor quer comigo, o que é que o Senhor quer que eu faça, aí eu vou pensar direitinho na sua proposta. Deus não brinca dessa história de estar revelando para você a vontade dele, para depois você decidir se vai fazer. Com Deus é assim: ou você tem um coração disposto a obedecer, e você faz como Isaías diz, e como Jeremias também: eis-me aqui.
e aí ele vem e te fala o que ele quer contigo, ou então ele não vai perder o tempo dele negociando com você. Ou você tem um coração disposto a obedecer, que confia que Deus tem sempre o melhor para você, que confia que para onde Ele mandar você, vai ser o melhor para você. Ou então, você nunca vai saber o que Deus tem para você. Então tem muita gente que não abre o presente que Jesus oferece, porque eles têm medo de perder o controle de sua vida. Agora isso é uma bobagem, sabe por quê? Porque você pensa que controla a sua vida, mas ninguém controla a sua própria vida. Nós estamos sendo controlados o tempo todo por outras coisas. Se você não decide que Deus controla a sua vida, então sua vida é controlada por um monte de outras coisas. A sua vida pode estar sendo controlada pela opinião dos outros. A sua vida pode estar sendo controlada pelas suas mágoas. A sua vida pode estar controlada pelos seus vícios. A sua vida pode estar sendo controlada pelas suas dificuldades. A sua vida pode estar sendo controlada pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. Todo mundo controla a sua vida e você pensa que você controla. Sabe o que é liberdade? Liberdade não é não ter ninguém controlando a nossa vida, porque isso não existe. Liberdade é eu poder escolher quem vai controlar a minha vida. Então, quando eu decido que Deus controla a minha vida, aí eu encontrei a verdadeira liberdade. Porque se não for Deus que está controlando, um monte de outras coisas vão controlar. É bobagem você pensar que pode controlar a sua vida. Então, se você já é controlado de qualquer jeito, então para que medo? Entregar a sua vida a Jesus é apenas entregar o controle da sua vida em melhores mãos. Para você entender bem o que é entregar o controle da sua vida, eu quero fazer uma comparação com os aviões. Existem basicamente duas maneiras de pilotar um avião. Ou por instrumentos, ou por visual. De forma manual, que o piloto está vendo as coisas. Na pilotagem por instrumentos, o piloto não tem que fazer quase nada. O avião voa praticamente sozinho. Ele chega lá e programa todas aquelas coordenadas, e os computadores fazem todo o serviço para ele. Ele só precisa não atrapalhar. Eu lembro do pastor Edson Barbosa, ele contando uma vez que estava se deslocando de um canto para o outro e estava indo num jatinho pequeno com as pessoas, e só tinha um piloto, não tinha nenhum outro comissário. E aí de repente chegou até determinado momento do voo, aí lá vem o piloto saindo da cabine para servir o lanche para eles. Eles não, volte para lá, volte para lá. Aí o cara disse, olha, é mais seguro o avião no piloto automático do que comigo pilotando. Então o cara botou lá no piloto automático e saiu para servir o lanche. Ele disse, é mais seguro o piloto automático. Duas formas de pilotar um avião. Por instrumentos, onde o piloto não tem que fazer quase nada, ou no visual, onde os pilotos têm que fazer tudo. Agora o detalhe, quando o tempo está bom, quando o céu está limpo, então você pode fazer um voo no visual tranquilo. Você pode pousar de forma tranquila, você está vendo tudo. Mas o detalhe é que quando o tempo fica ruim, quando as nuvens escurecem, quando vem a tempestade, ou quando uma noite muito escura, aí voar por visual começa a ser complicado. E aí você termina se perdendo da sua rota ou dando de cara com a montanha. A pergunta é, como é que você tem pilotado a sua vida? Por instrumentos ou pelo visual? Por instrumentos significa que você está entregando a sua vida no controle de Deus. Deus é o seu piloto automático. Você abre mão de controlar e você deixa que Deus controle. Ou pelo visual, você que controla a sua própria vida, você que toma as suas decisões. Você não quer saber o que Deus quer saber, do que Deus quer para você. Como é que você está pilotando a sua vida? Voar pelo visual, ou seja, você no controle, dá certo por algum tempo, enquanto o céu estiver limpo, enquanto não estiver passando por grandes turbulências, crises.
Mas quando aparecem as nuvens escuras de problemas que atrapalham a nossa visão, que distorcem o nosso discernimento, aí nós precisamos da ajuda de um instrumento de voo chamado Jesus. Se você for voar por conta própria, você vai acabar dando de cara com a montanha ou caindo numa floresta ou aterrissando fora da pista. Como é que você está pilotando a sua vida? É provável que agora você esteja passando por um daqueles períodos de amaciamento, onde você está sendo bombardeado por todos os lados. E deixa eu dizer uma coisa, todo esse amaciamento tem uma razão, é para que você permita que Deus estabeleça uma presença em sua vida. Não uma presença lá no banco do passageiro, mas uma presença lá na cabine do piloto. Estabeleça uma presença em sua vida para que Ele possa lutar as suas lutas e vencer tudo aquilo que está te causando dor. Apocalipse 3:20, você já deve saber de cor, de tanto me ouvir falar. Estou à porta da sua vida e estou batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e participarei da sua vida. Jesus está na porta da sua vida com um presente na mão. E Ele está dizendo, eu estou batendo a sua porta, estou chamando você. Se você ouvir a minha voz e se você abrir a porta, o presente é seu. E o presente é o próprio Jesus. Entrarei na sua casa, participarei da sua vida, sentarei à mesa com você. Lembre-se de uma coisa, hoje não é dia de resolver os problemas, nem de haver a transformação do futuro. Hoje é o dia da tomada de decisão. É o dia de entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. Você já é discípulo, hoje é o dia de você reentregar. Porque de repente você tomou de volta o controle da sua vida. Você tirou Jesus do banco do piloto e botou ele lá para trás. Está na hora de você ir lá para trás e mandar ele sentar na cadeira do piloto. O passo de hoje é a tomada de decisão, é entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. Lembra que eu comecei esse último ponto fazendo algumas perguntas que as pessoas têm medo e se fazem? O que será que vai acontecer com a minha vida quando eu entregá-la a Deus? Eu respondo, Ele vai adotar você como filho. Se perguntam, no que é que Ele vai me transformar se eu entregar minha vida a Ele? Ele vai transformar você em alguém parecido com Jesus. Para onde é que Ele vai me enviar? Ele vai enviar você para o centro da vontade dEle. O que é que Ele vai me mandar fazer? Ele vai mandar você fazer as boas obras que Ele já havia preparado que você fizesse antes da fundação do mundo. Não tem por que ter medo. Entregar a sua vida no controle de Jesus é a melhor coisa que você pode fazer com ela. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.